peço aos irmãos que abram tua Bíblia mais uma vez no livro de Apocalipse, capítulo 2. E hoje nós vamos estudar a igreja de Tiatira, a cidade, a igreja de Tiatira. Então, por favor, abra tua Bíblia em Apocalipse 2, eu vou ler do verso 18 ao verso 19. E o que eu já começo com algo interessante dessa igreja, dessa cidade, pelo menos do que diz de texto. A maior carta, ou melhor dizendo, que era uma carta só, mas o maior texto destinado a uma cidade é exatamente a menor cidade. Tiatira é a menor cidade das 7 cidades do Apocalipse, principalmente em importância econômica, militar, geográfica e tudo mais. Mesmo assim, o Senhor Jesus traz uma revelação para João, maior para a cidade de Tiatira, para a igreja de Tiatira, do que outras cidades. Interessante isso, né? É porque Deus não vê como homem, Deus vê o coração, amém, gente? Deus não vê o tamanho, a figura imponente, militarmente falando, ou geograficamente, ou economicamente, não, Deus vê o coração. Quem glorifica a Deus por isso aqui, amém? Então vamos lá, Apocalipse 2, verso 18 em diante. Me dê sua atenção e o seu coração. A palavra de Deus nos instrui e nos ensina assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Verso 20, de novo essa frase aqui tão forte: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21, dê-lhe tempo para que arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Verso 26, 27, 28 e 29. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus, Deus seja louvado. É incrível como ainda tem gente que, ao pregar, ao ensinar, ainda mais essa geração de internet, vai dizer que no Novo Testamento não tem juízo, não tem condenação, não tem um Deus de vez em quando bravo, como um bom pai. E já que nós estamos no Dia dos Pais, Ele é aquele que apacenta, que cuida, que dá o provimento, né, que dá o amor, mas é aquele pai também que puxa a orelha, que disciplina, que quando está errado fala. E ele dá um recado à igreja, às igrejas do Apocalipse, voltada a Tiatira, mas para alcançar até nós. Ele dá um recado claro, e ele começa essa mensagem para essa cidade, para essa igreja que ficava numa das menores cidades da Ásia Menor, que a gente está estudando. As 7 igrejas ficam naquela região, que não tinha, como eu disse, uma estrutura como Éfeso tinha, ou como Esmirna tinha, muito pelo contrário, era uma cidade pequena, mais simples. Era uma cidade
que produzia púrpura, que produzia, tinha uma grande empresa de têxtil lá, daquela forma, né? Tinha os famosos grêmios que tinha naquela época na Grécia Antiga, que produzia roupas ou produzia tinta e etc e tal. Então eles acabaram ganhando um certo recurso financeiro, porque era a roupa dos centuriões romanos, eram todas de vermelho e vinham daquela confecção da púrpura, da tinta, era o que mantinha aquela cidade, mas ela não tem muita informação nem na história, e não tem muita informação nem na Bíblia. Além do texto de Apocalipse, a gente conhece ela por causa de um personagem, aliás, de uma personagem que a Bíblia diz, quando Paulo foi ministrar em Filipos, ele encontrou lá um grupo de mulheres que buscavam a Deus, e provavelmente era liderada por uma mulher que a Bíblia apresenta como Lídia. Agora a gente não sabe se ela era apresentada como Lídia, porque ali era uma região que era conhecida como a região de Lídias, né? Então pode ser uma mulher de Lídia, ou pode ser que o nome dela era Lídia. Eu vou usar isso, o nome dela era Lídia, e ela ouviu a mensagem, ela se batiza por Paulo, e ela convida Paulo, Lucas e Silas para ficar hospedado na casa dela. Era uma mulher que a Bíblia apresenta em Atos 16 e Atos 17, uma mulher com muitos bens, muitas posses, uma mulher rica, tinha uma casa grande, e ali virou um centro da igreja naquela região. Então Paulo fez dali um lugar para pregar a palavra, para ministrar, e os servos de Lídia serviam também Silas, Paulo, Lucas, e a Bíblia diz que em Filipos, se você lembrar bem, Paulo foi preso, Silas foi preso junto com o companheiro Silas, e eles foram para a cadeia, e à meia-noite eles oravam e cantavam e exaltavam ao Senhor, naquela forma terrível que eram as cadeias daquela época. E a Bíblia diz que à meia-noite bateu um furacão, não sei, um terremoto, a expressão bíblica é o terremoto, e destruiu as cadeias, e destruiu a prisão, e Paulo e Silas ficaram livres. E depois que eles foram soltos, eu não quero me ater a essa mensagem, eu só quero me ater a personagem Lídia. A Bíblia diz que eles voltam para a casa de Lídia, e aí eles ficam mais um tempo incentivando os cristãos, e depois eles continuam a viagem missionária. Por isso que acredita-se, quando Paulo escreve a carta para Filipenses, para os irmãos de Filipos, ele não menciona Lídia, por mais que Lídia tinha uma importância. Por isso que acredita-se então que Lídia mudou-se para Tiatira, voltou para a sua terra natal, que era Tiatira, e ela começou a igreja de Tiatira. Acredita-se assim. E a carta de Tiatira chega nesse momento que Paulo e Pedro já tinham morrido, só sobrou o apóstolo João, era 90 depois de Cristo já. E aquela cidade, aquela pequena cidade, ela tinha também, como todas as cidades da região ali da Grécia, da antiga Grécia, né, da Ásia Menor, que hoje é Turquia, tinha templos pagãos para tudo quanto é lado, mas lá tinha um templo, o maior templo da cidade era o templo a Apolo. Apolo era o deus que era o deus da guerra para os gregos, mas era o deus que era filho de Zeus, que tinha a autoridade do fogo para os gregos antigos. Talvez por isso, por que eu estou dizendo tudo isso para os irmãos entenderem? Talvez por isso que Jesus se apresenta aqui a carta de Tiatira dizendo, assim diz, o anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, porque ali estava o templo do filho de Zeus, o filho do paganismo, o templo da malignidade da região, e Jesus se apresenta, não, eu sou a divindade, eu sou o único Deus, eu sou o Filho de Deus, assim diz Jesus, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés como bronze polido. Jesus está dando uma mensagem de autoridade para aquela cidade, porque a carta de Tiatira é toda uma mensagem de autoridade. Uma confusão espiritual pairava sobre aquela região, uma confusão espiritual pairava sobre aquela igreja, uma confusão de autoridade. Então Jesus vem e põe o seu pé polido como bronze, põe os seus olhos como chama de fogo e diz, toda autoridade é minha. Eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui,
Eu estou me apresentando e eu quero declarar, baseado no que está escrito nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, que esse Senhor, que tem os pés como bronze polido, que tem os olhos como chama de fogo, que tem toda a autoridade na terra, no céu e debaixo da terra, vai se manifestar na tua vida, na sua família, no Brasil nesses dias, na nossa cidade, aonde for necessário. Eu sou o Filho de Deus. E aí no verso 19 ele faz um relato sobre a igreja. Veja, irmãos, eu conheço as tuas obras, vocês são diferentes de Éfeso, por exemplo, que era uma igreja que tinha todo tipo de departamento, mas não tinha um amor. Vocês têm o amor, vocês têm fé, vocês têm obras, vocês têm serviço, vocês têm perseverança, vocês são 9, não vou dizer 10, porque tem um probleminha aí. Sabe, irmãos, aqui Jesus se apresenta como uma pessoa que olha para a igreja, e ao olhar para a igreja, ele olha para as pessoas que frequentam a igreja. E aqui também, a gente leu na leitura que nós fizemos sobre a igreja de Tiatira, ele se apresenta como o Senhor que sonda mente e coração. Ele faz um raio-x espiritual, emocional e natural na vida de cada um dos membros de Tiatira, como ele faz na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, ou que está me assistindo pela televisão. Eu vejo que vocês são perseverantes, eu vejo que vocês têm fé, eu vejo que vocês têm amor, eu vejo que as suas segundas obras são melhores que as primeiras, eu vejo que vocês são boas pessoas, sim, eu estou vendo que vocês são boas pessoas. Aí no verso 20 ele diz: tenho porém contra ti. E das 4 igrejas, essa é a terceira igreja que ele fala: tenho porém contra ti algo. Jesus tem algo contra. Isso é pesado, irmãos. Quem concorda comigo que é pesado? Eu acho que é pesado demais. Só isso, só nós 3, quem concorda comigo que é pesado? Tenho porém contra ti, que toleras essa mulher. E aí o Espírito Santo chama de Jezabel, essa falsa profetisa. A gente tem que fazer toda uma contextualização, baseada naquilo que está na Sagrada Escritura. Não se sabe se havia uma mulher que era uma profetisa naquela época, que vivia na igreja, fazendo todas as suas confusões dentro da igreja de Tiatira, ou dentro da cidade de Tiatira, ou se era um espírito maligno, porque o recado também é para os espíritos que convergiam nas regiões espirituais ali na cidade de Tiatira. Não se sabe por quê, mas está escrito aqui, a gente só pode confabular. Tem estudioso que fala: não, era a mulher que era esposa do bispo da cidade. Então, se a gente for para qualquer estudo, a gente vai se perder. Então eu vou basear naquilo que representa esse nome na Bíblia. Essa mulher Jezabel virou para a cultura israelense, cultura judaica, uma espécie de encarnação do mal. Jezabel era a esposa de Acabe. Jezabel era a rainha, esposa de Acabe, que não só influenciou Israel e a perdição, mas a sua filha, ao casar com o rei de Judá, também influenciou a Judá e a perdição. Ela foi a manifestação encarnada da maldade no tempo da Bíblia, que a Bíblia descreve como 1 Reis e 2 Reis. E aí eu fiz uma listinha das coisas que Jezabel fazia, para a gente entender por que Jesus traz essa mulher. Eu lembro vocês que o Apocalipse foi todo ditado por Jesus. Por que Jesus traz essa mulher? Primeira coisa que eu lembro que Jezabel fazia, ela lutava contra os profetas, contra os verdadeiros profetas. Ela chegou a matar os profetas. Ela lutava, ela era a grande adversária de Elias. Ela queria matar Elias. Elias ficou fugitivo por 3 anos por medo dela. Elias queria morrer por medo dela. Essa mulher fazia o homem, presta atenção, irmãos, o homem que falava: desce fogo do céu, e o fogo do céu descia e consumia. Ela fazia o homem que falava: abre o rio, e o rio abria, ele passava. Essa mulher fazia esse homem morrer de medo. Essa mulher introduziu idolatria para todo Israel, inclusive ao deus Baal, que era o inimigo terrível espiritualmente falando de Israel. Essa mulher usurpava a autoridade do marido dela.
Ela que mandava em Israel de verdade. O marido dela era desculpa a expressão, um frouxo. Essa mulher, ela dominava o seu marido e dominava todo o estado. Essa mulher, ela era literalmente uma leviana, uma chamada liberal em todos os sentidos de imoralidade. Ela instituiu a imoralidade em Israel. Ela levou o estado de Israel daquela época, o reino do norte, biblicamente falando, a totalmente se afastar de Deus. E aí Jesus diz que tem alguém que tem o mesmo espírito, ou tem um espírito de Jezabel agindo na igreja, agindo no meio do povo de Deus, agindo no meio de Tiatira, para trazer engano. Irmãos, a gente precisa entender que a carta às igrejas não eram apenas direcionadas àquelas igrejas. Se fosse assim, não estaria no cânon bíblico. Está no cânon bíblico porque o Senhor queria nos ensinar algo, queria que a mensagem chegasse agora 2020. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Nós estamos vivendo numa época, sim, porque as coisas estão se convergindo, as coisas estão se encaixando. Nós estamos vivendo numa época onde há Jezabels inseridas dentro da igreja, inseridas dentro do nosso coração, inseridas dentro das famílias brasileiras ou das famílias cristãs, inseridas no seio da sociedade, levando engano. Porque veja, ela não estava fora da igreja, e a Bíblia diz aqui, Jesus diz que você tolera esse espírito de engano, você está de boa com ele, está tudo bem. Você vai para a igreja, você adora o Senhor, você louva a Deus, você canta as canções, você escuta a Fonte FM, 95,7 FM, tá, irmãos? Você escuta a Fonte FM, você de vez em quando lê a Bíblia, você participa do discipulado, mas você acha que está tudo bem. O mundo desmoronando e você acha que está tudo bem. Você não consegue perceber as coisas que estão sendo usadas como instrumentalização para algo muito maior acontecer no mundo. Eu faço parte de um grupo de pastores no WhatsApp do Brasil inteiro, aliás. Tem gente até de fora participando, e a discussão é em torno disso. A discussão teológica, fora as pegações no meu pé pelo fato de eu ser corintiano, mas as discussões teológicas ontem foram todas em cima disso, irmãos. Uma discussão de que o que está acontecendo com a igreja. Um pastor prega, não sei nem se vai cair, um pastor prega sobre o fim do mundo, o pastor prega sobre o Apocalipse, e de repente vão lá e cortam a mensagem dele no YouTube. As pessoas não estão entendendo isso, não estão entendendo que estão fazendo de tudo para convergir para um governo mundial. Pode não ser agora, é lógico que não pode não ser agora, vai demorar um tempo ainda, mas estão fazendo de tudo, estão se organizando para isso. Não começa a perceber isso. É Bíblia, a Bíblia pura. Nós aqui, a nossa geração está vendo a Bíblia pura acontecer. A Bíblia, da mesma forma que os discípulos de Jesus viram ali as coisas acontecerem profeticamente, a nossa geração está vendo as coisas acontecerem profeticamente, e a gente está tolerando isso numa boa. Na igreja, eu conheço o apóstolo César um pouquinho, eu sei que na igreja ele já não está permitindo. Ele está firme nisso, ele não está permitindo, e às vezes indo contra até aquilo que ele acha, que ele, como ser humano, ele está indo porque ele entende o mundo espiritual. Agora eu vou te dar uma alerta para você que está aqui, você que está me assistindo: faça isso na tua casa também. Não permita o espírito de Jezabel dentro da tua casa, vindo tentando fazer você ficar enganado daquilo que está acontecendo e não perceber aquilo que está acontecendo no mundo. Porque é o que Jezabel quer fazer. Ela tira a atenção, ela destrói aquilo que profeticamente é verdadeiro, para levar aquilo. Olha só uma estratégia que ela fez. Essa mulher lá da igreja de Tiatira, ela começou a dizer assim: olha, você precisa conhecer as profundezas de Satanás, aquilo que é profundo em Satanás, para você combater, porque era engano. Então ela não ia chegar para o pastor lá da igreja, para o membro da igreja, e dizer: você precisa conhecer o diabo. Ela jamais falaria isso. Ela falou assim: para você vencer o diabo, você precisa conhecer o diabo. Para você vencer o pecado, você precisa conhecer o pecado. Para você vencer a imoralidade, você precisa conhecer a imoralidade. Para você vencer a corrupção, você precisa conhecer a corrupção.
E não é isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com esse tempo, não se amoldeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tolere esse espírito que diz para você que tem que ficar tudo no equilíbrio. Irmãos, eu estou descobrindo, eu vou falar de novo. Ninguém me repreendeu mesmo, então quer dizer que eu posso falar. Mas eu estou descobrindo, eu estava falando para a bispo, eu falei isso na rádio, no meu programa de rádio: o coronavírus é crente. Vocês sabiam disso? Ele é crente. Aí eu contei para a bispo falou assim: ele é crente e é estudioso. A bispo acrescentou: ele é crente estudioso. Por quê? Não, porque você não pega ele na padaria, você não pega ele no supermercado, você não pega ele no trabalho, você não pega ele no clube, você não pega ele na praça. Agora na igreja é perigoso. E na escola também. Acrescentando sugestão da Bíblia. Então eu descobri que ele é crente. Então, para a gente falar dos irmãos católicos também, ou é crente ou é carola de igreja católica. Porque é o único lugar. E ninguém está percebendo que tem algo errado acontecendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos? Mas aí o cristão aceita isso. Não, vamos tolerar esse negócio, está de boa. A gente tem que... Aí vai para uns programas de televisão e vai falar da mulher que foi pega em adultério, que Jesus encontrou com essa mulher que foi pega em adultério. Um texto que eu amo na Bíblia, escreveu no chão. E aí ele fala assim, o povo quer apedrejar ela, e Jesus fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e do mais velho ao mais novo vai embora. E aí Jesus pergunta para ela: quem te condenou? E aí ela fala: ninguém. E ele fala: então eu também não vou te condenar. E para por aí. Não é isso? Não está isso na Bíblia. Quem te condenou? Ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A gente conta a mensagem, aí virou uma mensagem pela metade. A pregação se tornou pela metade. Não se considera o contexto bíblico, não se considera todo o texto, pega só a metade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Texto bonito, né? Filipenses 4,13. Esquece dos 13 versículos anteriores, que é Paulo falando assim: eu aprendi a viver no sofrimento, eu aprendi a viver na tristeza, eu aprendi a viver na riqueza, eu aprendi a viver na pobreza, eu aprendi a viver em todas as áreas da minha vida, e eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque eu fui forjado nisso. Mas ele esquece, ele só fala do... Você pode todas as coisas, vai lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa pregação não ajuda, não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho precisa ser pregado, porque Jesus só vai instituir o seu reino quando o verdadeiro evangelho for pregado. Eu e você precisamos pregar esse evangelho, e contra todo espírito de Jezabel. Irmãos, eu nunca fui a favor, quem me conhece aqui sabe, desses estudos do diabo, de satanismo, etc e tal. Chegavam para mim dizendo assim: o senhor conhece o livro, vou fazer até propaganda, A Divina Revelação do Inferno? Eu não conheço, não quero conhecer e não vou ler jamais. Por quê? Porque eu de divina revelação só quero saber do céu. Aqui está dizendo, Jezabel ensina que é para conhecer o inferno, conhecer o diabo. Eu lá quero conhecer o diabo? Não, tem todo respeito quem quer conhecer. Respeito quem quer conhecer biblicamente falando, tá bom, irmãos? Amém? Vocês entenderam, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas eu não quero conhecer. Eu quero conhecer os dons do Espírito Santo. Eu quero conhecer o fruto do Espírito Santo. Eu quero conhecer os 4 evangelhos. Eu quero conhecer o Antigo Testamento. Eu quero conhecer o Torá. Eu quero conhecer os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eu quero conhecer as cartas paulíneas. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Não tolere quem quer ensinar as coisas do inferno para você. Não tolere isso. Diga: na minha mente não entra, na minha casa não entra, no meu espírito não entra, na minha vida, na minha mente, na minha casa só entra as coisas do alto.
Mas Jezabel não vai dizer, vai chegar lá com um livrinho escrito satanismo, não, irmãos. Jezabel vai tentar entrar na sua casa através da internet. Jezabel vai tentar entrar na tua casa através de youtubers da vida. Jezabel vai tentar entrar na tua casa através de televisão. Jezabel vai tentar entrar na tua casa através daquele primo, sabe, aquele gente boa. É assim que ele faz. Não toleres isso em nome de Jesus. E aí ele fala duas frases, estou no meu tempo aqui, duas frases que eu acho poderoso e que hoje ele entra na teologia numa discussão pesada. As linhas teológicas entram numa discussão pesada nessa frase aqui, porque Jesus fala no finalzinho do verso 23, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E aí no verso 25 ele diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aí a gente precisa encaixar esse negócio. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Talvez tenha uma prova aqui. Ele diz no finalzinho do verso 24, outra carga não jogarei sobre vós. Aquela carga pesada eu não vou jogar para você já tem uma carga, você já está levando algo na sua vida, então outra carga não vos jogarei sobre vós, então somente conservai aquilo que você já tem, até que eu venha, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já recebeu, até que eu venha, porque a carga pesada deixa que eu carrego. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde a mim todos que estão com cargas pesadas dentro do seu coração. Vinde a mim todos que estão com a cabeça inchada de problemas e de preocupações. Vinde a mim todos vocês que estão cheios de pecados, e eu vos aliviarei. Mas aí ele tem a continuação, crente para sempre no metade, ele diz, trocai o seu fardo pelo meu, porque o meu é leve, mas eu tenho fardo. O meu é leve, mas eu tenho fardo. O meu você dá conta de carregar. O do mundo vai te condenar, mas o meu você dá conta de carregar. Eu não permito que você seja tentado além daquilo que você pode suportar. E se vir uma tentação sobre a sua vida, saiba que eu providencio sobre você um escape. Estou citando só a Bíblia aqui para você, irmãos. Talvez é nisso que o Senhor Jesus está dizendo, aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, aquilo que o apóstolo César pregou no seu ouvido, aquilo que você ouviu nas lives do apóstolo César às 10 horas da noite no Instagram, aquilo que você ouviu os bispos e os pastores pregarem, aquilo que você leu na Bíblia, aquilo que você estudou, esse fardo você precisa carregar, porque é um fardo leve, mas você precisa ter, você precisa guardar o seu bom depósito, você precisa através desse bom depósito, eu só estou citando Bíblia, você precisa através desse bom depósito expressar o teu evangelho, para que as obras suas glorifiquem ao seu Pai que estás no céu. É assim que você enfrenta Jezabel. Vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. No 17, ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante de Deus e dos homens, para que glorifique ao vosso Pai que está nos céus, através das suas obras. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos? É assim que você vence, é você se mostrando como inconformado. Irmãos, veja, a igreja de Tiatira estava toda hora diante de vários deuses pagãos, de uma perseguição estatal romana que queria que todo mundo adorasse os imperadores. Estava ali diante do templo de Apolo, que dizia o filho de Zeus, e veio Jesus e fala, eu sou o filho de Deus, esse negócio aí não é nada, eu sou. Veja, a igreja sempre será intransigente contra o sistema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sempre, sempre, sempre. Irmãos, decore essa frase que eu vou te falar em nome de Jesus. Você que está me assistindo também, decore essa frase em nome de Jesus que eu vou te falar. A Bíblia diz, Paulo diz ao seu filho na fé, que
Paulo tinha um carinho como um pai para um filho, já que nós estamos no dia dos pais, para Timóteo. Ele diz assim: aquele que quer viver o evangelho piedosamente será perseguido. Se você não está sendo perseguido de alguma forma, na sua família, na sua casa, na escola, no colégio, na internet, qualquer lugar, de alguma forma tem algo errado com o seu evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Mas tem a parte boa, porque Apocalipse, como eu disse no primeiro dia, é um livro de boas notícias para o crente. Para o cristão, o Apocalipse é um livro de boas notícias. Aí o Senhor Jesus Todo-Poderoso diz: ao vencedor, verso 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu vou dar autoridade. E aí ele fala sobre o cetro que regerá, que reduzirá os pedaços, que vai. O cetro é instrumento de rei. Rei, naquela época, tinha um cetro. Até hoje tem reis que tem. A rainha da Inglaterra, quando foi coroada, ela teve que segurar o cetro da Inglaterra. Quando o Charles for crucificado, não, coroado, é porque não sei se a rainha continua, se o Charles vai chegar lá. Se o Charles chegar lá, ele vai segurar o cetro da Inglaterra. O cetro é um símbolo de poder, é um símbolo de autoridade. Veja, essa mensagem para Tiatira é uma mensagem de autoridade, de guerra de autoridade. Jesus está dizendo para a igreja dele o seguinte: se você guardar as minhas obras, se você perseverar até o fim, se você estiver comigo, a minha autoridade eu vou te dar. Irmão, você tem noção do que é isso? Diante de Jesus não tem principado, não tem potestade, não tem dominador deste mundo tenebroso, e não tem espírito que age na região da maldade. Não tem nada. Vocês estão me ouvindo o que eu estou falando ou não? Diante de Jesus não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio que age na região de vício, não tem demônio que age na região de adultério, não tem demônio que age na destruição de família, não tem demônio que age na feitiçaria, não tem demônio em nenhuma área. Diante de Jesus, tudo está subjugado. Essa autoridade que Ele quer te conceder. E aí ele continua com um texto, e aí eu termino com isso. No verso 28, assim como também eu recebi do meu Pai, veio do meu Pai para mim, e o que Deus me deu, Jesus fala isso na palavra: o que Ele me deu eu passo, eu dou. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Para a cultura de Israel, a estrela da manhã é senhorio, é um símbolo. Mas tem duas mensagens sobre a estrela da manhã. Daniel capítulo 12, verso 3 diz que o crente, o cristão, ele brilha como a estrela da manhã. Ele chama a atenção. Ele é a glória do Senhor. Ele glorifica a Deus através da sua vida, através das suas conquistas, das suas vitórias. Ele expressa essa vitória. E Apocalipse 22, ele diz que a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã é Jesus. Então eu vou te dar a estrela da manhã. Sabe o que eu entendo com isso? É Ele dizendo: a obra de Cristo Jesus ao vencedor será concedida a Ele. Aí eu lembro daquela musiquinha da Ludmilla Feber, a minha música predileta, e ela quase não canta mais. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Aí já não é, aí entenda, irmãos, não é o que o Fábio conquistou mais, não é o que o pastor Jean conquistou mais, não é o que você conquistou mais. Aliás, o que eu conquistei não faz diferença, o que você conquistou não faz diferença. Aí é tudo que Jesus conquistou. É tudo que Jesus conquistou. Eu sou a estrela da manhã, e aquilo que eu conquistei, eu concedo a todos aqueles que receberam, que me receberam. Eu lhe fiz serem feitos filhos de Deus. Diz
Aquele que é o Filho de Deus e tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Será esses pés que vai pisar na tua casa hoje? Vai ser esses pés que vai entrar no teu carro junto com você para ir embora para casa. Vai ser esses pés que vai entrar na tua casa, você que está me vendo pela televisão. Vai ser esses olhos que vão estar te acompanhando durante toda essa semana. Olhos como chama de fogo. Ah, meu querido, eu amo esse Jesus maravilhoso, sabe? E é esse Jesus que vai te acompanhar. Rejeita Jezabel. Fecha a porta na cara de Jezabel. Não aceita nenhum tipo. O maior perigo para o cristão é o engano. O apóstolo Paulo, você não vê em nenhum momento na Bíblia, eu vou terminar com isso. Em nenhum momento da Bíblia você vê ele dizer que tem medo do diabo. O Paulo não tinha medo do diabo, pelo contrário. Paulo topava a parada na hora. Paulo não tinha medo da morte. Aliás, Paulo sabia pelo que ele carregava que aquilo não faria diferença, que a hora que ele fosse morrer, ele ia morrer, pronto. Ele sabia que estava pré-determinado. Paulo tinha, mas ele tem uma expressão dele na Bíblia, de algo que ele tinha medo. A única lugar da Bíblia que fala que Paulo tinha medo, Paulo diz assim: mas eu tenho medo, que da forma que o diabo, a serpente, enganou Eva, vos engane também. Jezabel é um espírito de engano, irmãos. Não permita que esse engano entre na sua casa, entre na sua vida, entre na sua família, mexa com a sua mente, mexa com o seu coração. Rejeita, expulsa, rejeita, e ao vencedor dar-lhe-ei autoridade. Ao vencedor dar-lhe-ei a minha obra.